Bom, já desliguei o microfone e desta vez vai ser tudo sem microfone exterior, vai ser com o microfone da câmara. Espero que desta vez, pelo menos, as coisas estejam a chegar de forma menos má. Já agora, quero pedir a quem está a ver que neste momento me diga se efetivamente, Manuel Castelo Branco, o som está a chegar bem ou não. Por favor, digam-me se está a chegar bem, porque eu acho que não é um problema de imagem, é um problema de som, e eu já não sei o que é de fazer às vezes, esta questão de... Às vezes há aqui uma incompatibilidade entre o software do Facebook e aquilo que são os periféricos que a gente utiliza para poder fazer isto. Parece que desta vez o som pelo menos está a chegar. Eu vou repetir tudo o que disse há bocadinho. Olha, sexta-feira, edição de dia 3 de agosto do ano da graça de 2018, da Cor do Dinheiro, e é sexta-feira, um caloraço desgraçado. Vou pedir a quem está a ver que de facto tenha muito cuidado. Eu ontem, por exemplo, estava a andar de moto, a dar umas voltas, e quando dei por mim tinha 41 graus. Casaco, capacete, 41 graus não é uma coisa que faça muito bem à saúde. Acabei por ter que arrumar a moto. Muita água, muita proteção do sol, porque de facto isto hoje vai estar muito calor. Não é só do sol, mas é próprio ar que é um ar quente. Isto é perigoso, seja qual for a situação, para a saúde é perigoso. Bom, período de ordem do dia. Gostava de perguntar aos meus amigos da Class Drive se receberam ontem muitas chamadas. É uma brincadeira, já há bocado, quando tentei fazer isto a primeira vez já tinha explicado, é uma brincadeira, mas enfim, é uma brincadeira de mau gosto, porque foi um teste de proteção civil que correu mal. Eu sei que foi um teste e, portanto, como teste, há muita coisa que pode correr mal, mas normalmente quando os testes já passam à fase pública, convém que nós tenhamos esgotado a margem de erro, não é? É assim que se faz. Precisamente porque estamos a falar de coisas sérias e não de uma brincadeira. E se coisas destas, ou parecidas com estas, sucederem durante um simulacro, durante uma situação real, isto é um drama e é um problema grave para aquilo que é a proteção civil, que é a segurança de populações. Portanto, não devia ter acontecido. O segundo ponto tem a ver com uma coisa que eu me esqueci de dizer ontem, que é expressar a minha tristeza pela morte da Celeste Rodrigues. Eu sei que é a lei da vida, é a lei da vida e é uma coisa da natureza, até porque ela tinha alguma idade, mas eu faço parte daqueles portugueses que podem dizer um dia, eu vi a Celeste cantar e vi a Amália cantar. A Celeste está naquele grupo de pessoas que terá passado ao longo de uma grande carreira. E passou porquê? Porque tinha outras pessoas que tiveram destaque ao lado, maior destaque do que ela, como foi a própria irmã, a Amália. A última vez que vi a Celeste foi quando eu trabalhava para a Mídia Capital Rádios e havia aqueles mini concertos da rádio comercial e ela estava a gravar do outro lado do estúdio com várias pessoas, nomeadamente o time dos chutes e pontapés. Foi um concerto memorável em que fiquei ali extasiado a olhar para aquela senhora, já muito próximo dos 90 anos, com um vozeirão desgraçado e com um timbre de voz verdadeiramente espantoso. E depois a boa disposição, a alegria que a Celeste tinha. Isto era uma coisa que nos contagiava. Mesmo que estivéssemos um bocadinho deprimidos ou chateados ou incomodados, ouvíamos aquela mulher e ficávamos... e o nosso estado de espírito transformava-se. Portanto, é com uma grande tristeza que vemos a Celeste partir. Eu sei que ela, nos últimos 2 anos, teve algum destaque por causa do destaque que a Madonna lhe deu, mas a Celeste é muito mais do que isso, não é? Não precisava da Madonna para nós admirarmos essa artista e essa pessoa brutal que foi Celeste Rodrigues. Bom, vamos lá então ao primeiro ponto. Eu tenho espectadores muito atentos, mas mesmo muito atentos, a quem eu tenho que agradecer muito a grande colaboração que me prestam, seja porque mandam mensagens privadas, seja porque fazem comentários aqui públicos. Ontem houve vários espectadores que me disseram assim: Camilo, você lembra-se que há um mês publicou aí um quadro daquilo que era o programa do Bloco de Esquerda para o seu acampamento anual? Eu, de facto, fui recuperar isso, porque o espectador chamou-me a atenção para uma coisa. Se você lembra-se de algumas coisas que lá estavam escritas, eu lembro-me, sim senhor. Então vou dizer aqui, olha, boicote a Israel e celebração da Palestina, direito à boémia, necessidade de vida noturna para produção e radicalização cultural, mas não era aqui que o espectador, não era a isto que o espectador se referia. Referia-se a outra coisa, muito interessante, que é, você lembra-se que disse que o Bloco era contra a propriedade dos meios de produção, a propriedade privada. E, de facto, eu fui rever o quadro e um dos pontos da discussão daquele acampamento anual é a propriedade, é o roubo. 2 pontos, socialização dos meios de produção. Bom, você dirá, está bem, mas ter uma casa não é meios de produção. Depende daquilo que você quer a casa. Se você quer a casa para fazer os floreados, para você viver, não sei o quê, lá ter os amiguitos, tudo bem. Mas quando você pega na casa para exploração comercial,
não é? Seja para arrendamento normal, seja para arrendamento turístico, seja para arrendamento stricto sensu, que é alojamento local, aquilo é um meio de produção. E, portanto, eu, a partir da sugestão do aviador, fui refletir um bocado sobre isto. Espera aí. Então, se o Bloco discute nos seus acampamentos anuais a propriedade dos meios de produção e diz que isso é um roubo e preconiza a socialização dos meios de produção, ó pessoal, eu não consigo perceber como é que vocês, não é, defenderam o Ricardo Lopes quando esta situação foi explotada na sexta-feira da semana passada. E depois, durante todo o fim de semana até terça-feira. Eu não consigo perceber. Porque, repara, há aqui uma incoerência brutal entre aquilo que se discute programaticamente no seio do Bloco e aquilo que é depois a praxis, não é? Ou seja, a prática enquanto força política. E aqui há duas questões que se podem levantar. Então, mas porquê é que isto sucedeu? Porque são todos muito amiguinhos, porque gostam muito uns dos outros, porque fazem parte ali de uma elite muito fechada que neste momento controla o Bloco? Não sei. Segunda pergunta. Bom, havia aqui qualquer outra intenção no meio disto tudo? Ou seja, aquela história de vir a ganhar uma pipa de massa com a venda daquele espaço, daquele património, tinha alguma outra finalidade? Deixem-me piscar o olho, que eu não quero ir mais longe, depois ainda vão dizer que eu estou para aqui a insultar e não sei quantos, levantar falsos testemunhos. Mas, olha, usem a vossa imaginação. Eu não sei, mas era bom que um dia alguém explicasse. Mas já agora, não deixo de registrar a incoerência. E já agora também, eu vou republicar isto hoje, daqui a bocadinho, o tal programa do acampamento anual, está bem? Que é para se ver depois a incoerência entre aquilo que as pessoas dizem e aquilo que as pessoas fazem. Como políticos, como figuras públicas. Bom, segundo ponto desta conversa de hoje, o Sr. Presidente da República promulgou ontem aquela lei do alojamento local que permite que, se uma maioria de condóminos estiver contra, vai à Câmara, faz queixa à Câmara e acabou. Aquilo deixa de haver alojamento local. Eu acho que isto é o pior do Presidente da República. É esta coisa do cravo e da ferradura. Cravo está à esquerda, já percebeu, não é? À minha esquerda. Cravo e da ferradura. Aliás, já ontem tinha denunciado aqui, acho que o Presidente da República foi muito meigo e devia ter recorrido ao Tribunal Constitucional naquela história da lei que dava preferência aos inquilinos no caso da venda do imóvel. Mas aqui ainda é pior. Porque o Sr. Presidente da República acaba de consagrar a possibilidade de acentuar as lutas entre vizinhos. Mas, como você sabe, a vida não é uma coisa pacífica, não é? Nós passamos a nossa vida diária, pessoal e profissional, a gerir conflitos ou a evitar conflitos. Mas às vezes esses conflitos são inevitáveis, porque há pessoas difíceis, porque há pessoas que depois criam uma inveja, outra coisa qualquer, e gera-se um conflito. Ora, estes conflitos podem frequentemente degenerar numa coisa chamada vingança. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, esta lei vai desvalorizar património. Exatamente se a mesma que ele ontem vetou tivesse sido aprovada ou promulgada. Aliás, aprovada foi, se tivesse sido promulgada. Bom, mas eu vou-lhe ler aquilo que, se você for ao site da Presidente da República e vir a justificação que o Sr. Presidente da República apresentou, eu vou ler, que é para ver se você consegue entender isto. Apesar de soluções pontuais questionáveis e de difícil conjugação de alguns preceitos legais, fruto de equilíbrios complexos, atendendo ao papel reconhecido das autarquias locais para mais de perto lidarem com a matéria e, sobretudo, bolas, caramba, pá, ninguém ensinou o Presidente a escrever 2 linhas de cada vez? Não? Bom, sigamos. E, sobretudo, ao objetivo urgente de travar excessos suscetíveis de atingir gravemente a vida própria de zonas históricas ou centros urbanos, o Presidente da República promulga a lei que altera o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local. Em primeiro lugar, isto de facto parece aquela interpretação de arte moderna que o Primeiro-Ministro dizia uma vez nas declarações do Presidente da República. Isto não tem pés nem cabeça. Bom, primeiro, é muito difícil entender isto, mas, independentemente disso, repare, espera aí, ó Sr. Presidente da República, mas o alojamento local diz só respeito a zonas históricas de Lisboa e de Porto? Ou o alojamento local é uma realidade geral? Está a ver as incoerências. O legislador nunca se devia ter metido nisto.
Eu sei que o PS anda a fazer fretes ao Bloco de Esquerda. Isto é o Bloco de Esquerda, é a cara do Bloco de Esquerda. E depois o PCP vai atrás. Bom, o PS anda a fazer fretes ao Bloco de Esquerda. Mas eu não tenho de fazer, nem como analista, nem o Sr. Presidente da República. Bom, a menos que ele queira ser reeleito, e quer ser reeleito. O Sr. Presidente da República quer ser reeleito com a maior maioria de sempre. E quer ter a maior popularidade de sempre, mais do que um rei. Eu estou convencido que se Dom Duarte fosse rei, fosse aclamado rei, em Portugal ele não teria tanta popularidade como o Presidente da República. Bom, mas o problema é que a economia e a sociedade não se compadecem com estas ambições pessoais do Sr. Presidente da República. Isto é uma estupidez, isto é um disparate, isto é um nojo completo, que o Sr. Presidente da República acaba de prolongar. E, portanto, não é tolerável, não é admissível. Mais bom senso, mais juízo, digamos assim, tipo o Fernando Medina, quando aqui há umas semanas diz assim, vocês não esperem que a Câmara, só porque alguém vai fazer uma queixinha, vá revogar uma licença de alojamento local. Eu acho muito bem, mas o problema é que estas coisas começam mal lá de cima. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você está num momento em que toda a gente fala em descentralização administrativa, não é? O Sr. Presidente da República publicou a lei sobre descentralização administrativa. Ora, quando o Estado está a falar, o Estado Central está a devolver a outros organismos periféricos o poder para tomar certas decisões, que sentido é que faz ser a Assembleia da República a dizer, a legislar nesta matéria? Devia dizer assim, isto é da responsabilidade das autarquias. E as autarquias, aquelas que estão afetadas, têm os centros históricos, não sei o quê, que estão a ser gentrificados, ou raio com o Esparta, não é? Deviam dizer assim, vamos pôr aqui uns limites. Não é o Estado Central. Ou seja, isto começa tudo mal parido, perdoem-me a expressão lá de cima da Assembleia da República, e depois acaba mal parido por lá de cima pelo Presidente da República, não é? Está aqui a assistir ao parto, aliás, está a fazer ao parto, e está a fazer mal esse parto. Bom, isto é uma estupidez, isto é um disparate, e eu só espero que um dia, quando mudar a composição da Assembleia da República, haja alguém que vá lá que tenha a coragem de pôr isto no caixote do lixo, porque não faz mais pequeno sentido. Ou seja, o Presidente da República, à conta do seu objetivo de ser reeleito, e já está a fazer campanha, acaba de dar mais uma no cravo e outra na ferradura. Olhe, quem perde é a economia. Bom, sigamos para mim. Terceiro ponto da conversa de hoje. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, ontem, ao pronunciar sobre a situação na saúde, disse algumas coisas interessantes. Primeiro ponto, eu já aqui critiquei violentamente a Ana Rita Cavaco. E só mostra a independência com que eu às vezes trato os assuntos. Porque houve alguém que veio dizer que me critica esquerda, que me criticou violentamente por eu ter criticado na altura o que é que elas andaram a fazer. O que o bastonário andava a dizer sobre greves dos enfermeiros e não sei o quê, que eu fui contra a greve dos enfermeiros. E houve alguém até que me disse, ó, que me está a ver, o pessoal acusa-o de ser de direita. Aquela senhora pertence ao PSD. E, portanto, você criticou a senhora. Continue assim. Olha, eu nem sequer sabia que ela era do PSD. Critiquei-a e volto a criticar quando for preciso. Mas nestas matérias, a Ana Rita Cavaco tem razão. O que é que disse a senhora? Bom, primeiro ponto. Os enfermeiros têm uma greve marcada de 13 a 17 de agosto. Não é uma greve de zelo. Não é uma greve de masorinhas. É abandono do local de trabalho. É uma greve séria. E é uma greve que pode trazer problemas graves. Nomeadamente em zonas que já estão a arrebentar pelas costuras devido à concentração de pessoas, nomeadamente zonas balneares. E não é apenas o Algarve. Ainda ontem lhe dei conta aqui do problema de um aviso fixado na porta do Hospital de Faro, que ainda para mais parece que é verdadeiro, a dizer que não havia consultas urgentes de oncologia. Bom, imagina o que é uma greve de 13 a 17 de agosto com abandono do local de trabalho por parte dos enfermeiros. Ora, isto é grave. É gravíssimo. Bem, mas ela diz outra coisa. Faltam 700 enfermeiros neste momento ao Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Por causa da história da lei das 35 horas. Aquela lei, lembra-se, que o Ministro da Saúde, em 2016, e o Sr. Ministro das Finanças, estamos todos tentando, remember? Veio dizer, não vai haver nada, nem aumento de despesa, nem vamos ter qualquer disrupção no Serviço Nacional de Saúde. Pois vai haver, e há. E diz a Ana Rita Cavaco uma coisa muito interessante. Se isso já é um problema agora, vai ser um problema mais grave a partir de setembro, quando os hospitais retomarem a sua atividade normal. Ora, dá que pensar. Vale a pena pensar. Sabe porquê? Porque, olha, em setembro, se ela tiver razão, e eu suspeito que vai ter alguma razão, as pessoas depois podem dizer, então, aliás, deviam dizer, e os fofitos que andam aqui, muitas vezes, a insultar, e a dizer coisas chatas, não é? Podiam depois virar-se para os governantes, olha, somos todos Adalberto, somos todos Centeno, e andamos aqui a devolver chapadinhas uns aos outros, não é? Porque aquilo são chapadinhas de um ministro ao outro, não nos enganemos, não é? Valia a pena depois dizermos assim, meus senhores, deixem-se lá de floreados e agora respondam a questão, isto está ou não a afetar o Sistema Nacional de Saúde? Está. Aliás, recomendo a leitura de um artigo do Dr. Fernando Leal da Costa, que foi secretário de Estado da Saúde, salvo erro ao Observador de ontem, onde ele diz assim, faltam médicos, pois vão continuar a faltar. Pois vão.
Sabe porque é que vão continuar a faltar? Porque se você olhar bem para as contas do primeiro semestre do orçamento, não são aquilo que parecem. Eu hei de voltar a esse tema na próxima semana. Por acaso não falei essa semana, como sabe, foi demasiada história sobre o caso Robles e Companhia Limitada. Mas vale a pena pensar nisto. Bom, quarto ponto da conversa de hoje, o caso Robles, mais lá está, obscureceu a ida do Sr. Rovisco Duarte, General Rovisco Duarte, que é o chefe do Estado-Maior do Exército, acho que é assim que se diz, ao Parlamento esta semana. Houve um espectador que me disse, que perguntou assim, você não o ouviu? Porque eu aqui há 2 semanas ou 3 critiquei violentamente a história do roubo de tanques. Eu ouvi, por acaso estava à frente da televisão e ouvi as declarações dele. E vou dizer uma coisa, não falei disto aqui porque o caso Robles tinha precedência, mas foi uma coisa espantosa, de desresponsabilização e sobretudo de tentar tirar areia para cima dos olhos portugueses. Repare, o roubo foi há 1 ano, depois em outubro apareceram as armas, depois ninguém sabe das armas, e repara uma coisa, já passou este tempo todo e não há um inventário, não há uma contabilização, uma análise daquilo que apareceu. Mas, como você se recorda, nas últimas semanas surgiram notícias de que nem todo o material ainda foi recuperado. Ou seja, já passou quase 1 ano, nós não temos a noção concreta do que é que aconteceu. O que é que foi roubado, o que é que foi devolvido, se afinal faltou alguma coisa, se afinal apareceram caixas a mais, ninguém sabe nada. O ministro diz que não sabe nada. Este senhor diz que não sabe. Para uma coisa, você acha tolerável que uma democracia, ao fim de 1 ano, responsáveis, titulares de cargos públicos com esta responsabilidade, digam coisas como esta? Isto é inacreditável. É impensável num Estado de Direito. O ministro devia estar na rua há 1 ano. Este senhor devia ter saído. Aliás, lembra-se das penalizações aplicadas a pessoas diretamente envolvidas nisto há cerca de 1 ano, aliás, a partir de outubro, lembra-se? Já foram reintegradas, eram suspensões temporárias. E nós não sabemos neste momento o que é que se passou. E nós temos um ministro que se faz de parvo, não é? E pensa que os outros são parvos, e depois temos um chefe de Estado deste género, não é? Este nível, totalmente responsabilizável. Isto não pode ser. Valia a pena que alguém pusesse mão nesta brincadeira. Se o Presidente da República, em vez de andar aqui a promulgar diplomas idiotas, olhe, pressione o Primeiro-Ministro e ponha este pessoal da rua. Faz todo o sentido. Está a ver? É para isso que existe o Presidente da República. Último ponto da conversa de hoje. Outro tesourinho desta semana. Realmente houve tanta coisa esta semana. Foi um fartar vilanagem de disparates. Estava a ouvir uma conferência de imprensa, umas declarações do João Dias da Silva, que acho que é secretário-geral da FNE, Federação Nacional de Educação, que é aquele senhor que de vez em quando também dá uma crávata na ferradura. Não quer ser igual à FENPROF, mas depois faz figuras idiotas. Bom, esta semana eles já andam a assistir nisto para ver se a mentira é repetida tantas vezes para ver se nós somos os papalvos e caímos nestas marmeladas. Então é assim, dizia-lhe assim, não se pode dar notas quando não estão todos os professores no conselho de turma. Isto porquê? Porque o Tribunal Arbitral obrigou os sindicatos de professores, aliás, os professores, a darem notas aos alunos durante esta greve idiota que eles estão a fazer. Bom, diga-me uma coisa. Este senhor pensa que nós somos parvos? A sério? Pergunta, eu vou perguntar outra vez. Você acha que nós somos parvos ao João Dias da Silva? Então, porque não há um professor não é capaz de dar notas? Espera aí. Então, quando há uma greve nos hospitais e tem que fazer serviços mínimos, as equipas estão lá nos serviços mínimos, o trabalho deles não é aceitável? O que é que você vai dizer? Se não tiver aquele médico, se morrer alguém, a culpa é do facto de terem obrigado a fazer uma operação ou fazer um tratamento? Isto não faz mais pequeno sentido. Isto é uma estupidez. Isto só podia sair da cabeça de um sindicalista como ele, não é? Isto é sindicalismo rasca, desculpem lá. Uma coisa é defender o direito a fazer greves e não sei o quê. Outra coisa é fazer sindicalismo rasca. Isto é sindicalismo rasca. Bom, que haja gente aí no mercado que caia nestas marmeladas, não é? E que vá nestas histórias da carochinha do camarada João Dias da Silva, eu percebo. Mas eu não vou. E desconfio que a maior parte dos pais, dos portugueses, também não vão nestas histórias. E, portanto, convém que nós, na sociedade, comecemos a pôr estes tipos, estas pessoas na ordem. Que é para não virem para aqui dizer 3 ou 4 pataquadas e pensarem que nos vão comer as papas na cabeça. Bom, por aqui fiquei. Um pedido de desculpas. Ontem não houve think tank. E não vai haver. Não houve quórum, ou seja, 2 dos meus comparsas afinal já tinham ido de férias e, portanto, já não vai haver, nem nesta semana, nem na próxima e provavelmente nem na outra. E se calhar não vai haver no final do mês porque eu vou estar de volta, vou sair do país novamente. Mas enfim, eu oportunamente comunicarei quando é que vai haver
Think Tank e eu peço desculpa por ter induzido as pessoas ao TR. Olha, chegámos ao fim da conversa de hoje. Tenham um grande dia, tenham um grande fim de semana, cuidadíssimo com o sol e com o calor, muita água e divirta-se. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos neste comentário matinal na segunda-feira de manhã, com exceção de, no fim de semana tenho uma surpresa, Deals on Wheels e um unboxing, eu depois mostro de quê, mas este comentário matinal voltará na segunda-feira às 8 da manhã. Olhe, fique bem, divirta-se e mesmo para o final ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Muito obrigado e novamente tenha um grande fim de semana. Com licença.